Eu sou Roberta Torlai, fisioterapeuta pélvica, e dentro da nossa área a gente também vai atuar na saúde do seu intestino. Quem aqui dos anos 70, anos 80, anos 90, que já não foi questionado em alguma consulta com médico, ginecologista, com fisioterapeuta, como anda a sua saúde intestinal? Por exemplo, você vai todos os dias ao banheiro? Você consegue fazer cocô todos os dias? Como que é? É difícil? Você faz muita força? Ou você, não, é tranquilo, eu vou um dia sim, um dia não. O que é o normal, né? Não é um assunto que a gente sai falando com as amigas ou num ambiente familiar, então a gente às vezes não sabe aquilo que é normal. E também é muito comum uma pessoa falar assim, não, na verdade, eu sou constipada, mas a minha mãe e a minha avó também são, então é hereditário. Mas eu vou te dizer que isso não tem nada a ver com hereditariedade ou com genética e também não tem nada a ver com mulheres são mais constipadas do que homens por alguma alteração anatômica, também não. A única alteração que a gente tem aqui é de comportamento. Então, a gente vai investigar como que é essa constipação dessa mulher, porque é super comum, todo mundo pensa assim, mas mulheres são mais constipadas, né? Normalmente é a mulher que o homem, né? O homem não. Então, vai viajar, a mulher demora um tempão para conseguir ir ao banheiro, ou porque tá num ambiente que ela não conhece, ou porque tem outras pessoas. Só que essa forma de funcionar, que vem lá da nossa infância, vai impactando realmente, fisicamente, no funcionamento do nosso intestino. E aí a gente vai tendo impactos negativos ao longo da vida e que é o que a gente não quer e a gente não pode. Coloca lá a sua cabeça lá na infância e você tá brincando e os seus pais falam, olha, você precisa ir ao banheiro, você tá com vontade de ir no banheiro, parece que você tá colocando a mãozinha, você quer ir no banheiro e você não quer, porque você quer continuar brincando, ou porque de repente a sua mãe fala, olha, você não foi ao banheiro ontem, então você vai ficar sentado aí no vaso até você conseguir ir ao banheiro. Isso adianta? Fazer cocô é só fazer força no abdômen? A gente sabe que não é, mas quem nunca passou por essas situações? Ou então, você é pequeno, você está numa estrada e aí para fazer xixi e de repente a criança quer fazer cocô e a mãe fala, não, aqui é muito sujo, aqui você não vai fazer, vamos fazer quando a gente chegar lá no destino. E aí a criança chega no destino e ela não tem mais vontade. Só que você é criança, depois você cresce, adolescente, você é adulto e continua fazendo a mesma coisa. E por que a gente perde essa vontade? É porque o cocô não tá mais ali? Não é por causa disso. Então assim, o último estágio do nosso intestino, ali o cólon, e aí já tem um bolo fecal lá dentro. Então tá ali dentro. E aí, a parede do intestino aqui vai mandar uma informação para sua consciência dizendo que já tem ml suficientes para você ir ao banheiro. Só que você não pode ir no banheiro. E assim, gente, a gente não vai viver em sofrimento, né? Então, você não pode ir no banheiro, você tá num show, você tá num lugar que você não tem acesso ao banheiro, veio à vontade. Se passar alguns minutos e você não tiver a possibilidade de usar o banheiro, o seu cérebro vai entender que não é a hora e realmente você para de sentir aquela vontade, porque a gente tá aqui para sobreviver. Agora, se vai viver bem, com qualidade, isso aí a fisioterapia pode te ajudar bastante. Mas então, voltando lá, no bolo fecal. Esse bolo fecal que está no último estágio do seu intestino, se ele ficar lá dentro da sua barriga e ele não sair, o que acontece aqui em volta desse bolo fecal que está dentro do seu intestino? Ele começa a soltar a água dele. Vai tirando água, vai desidratando e dentro nesse bolo fecal ele vai ficando seco. É por isso que quanto mais a gente passa um dia, passa 2, passa 3, aquelas fezes vão ficando mais difíceis de sair, você tem que fazer mais força porque elas estão ressecadas e aí vira um círculo vicioso, ruim, negativo e que aí você sabe que vai ser mais difícil no banheiro e aí você não consegue ir e aí pra mulher isso vira um inferno numa viagem ou num fim de semana na casa de outra pessoa ou até mesmo a mulher que não consegue ir ao banheiro se não for dentro da casa dela. Aí ela passa o trabalho todo dela no escritório ali, exemplo, e não vai ao banheiro. E ela só vai na casa dela. E se naquele dia tiver de repente um happy hour e ela não volta para casa dela, ela vai ficar mais tempo ainda sem ir ao banheiro. E aí lembrando, o que está acontecendo aqui? Está ficando cada vez mais seco.
Mas essa pessoa, ela continua comendo, né? Ela continua bebendo, comendo, e aí vai formando cada vez mais o bolo fecal e vai vindo aqui para dentro, vai juntando com aquele que estava lá mais seco. E se esse aqui, o novo, ele não for capaz de empurrar o antigo para fora, porque o seu cérebro vai avisar de novo. Olha, no dia seguinte, tá? Não é que nem o xixi que avisa 2 horas depois. No dia seguinte ele vai avisar, olha, você precisa ir ao banheiro. E aí você pode ir no banheiro e você vai. Agora, você não pode ir no banheiro, você não vai. A sua cabeça vai te avisar no outro dia. E por isso que não dava certo quando a sua mãe falava para você, quando você era criança, ficar sentada no banheiro esperando o cocô vir, que ele vai vir. Não dava certo. Duvido que isso dava certo. Se desse certo, é porque já chegava a hora daquele intestino funcionar, depois que você estava lá 40 minutos sentado ou sentada no banheiro, e aí você fazia o cocô, e aí os pais achavam que tinham feito algo benéfico, e não é bem assim. Então, a primeira dica para a gente não ter constipação hoje, se você já tem 30, 40 anos, 50 anos, a partir de hoje, toda vez que você tiver vontade de ir ao banheiro, você vai, você limpa, você higieniza, você coloca papel, você senta e você faz. Porque é só reeducando o seu intestino que você vai deixar de ser uma pessoa constipada. Você não é, você está, mesmo que a vida toda. E se você educa alguma criança, se você tem filhos, se você tem sobrinhos, amigas com filhos, sempre mande essa informação. Olha, quando for a criança, não faça como fizeram com você, né? Se a criança tem vontade de ir ao banheiro, ela tem que ir no local que ela estiver. E se você estiver percebendo que ela está segurando ou porque ela quer brincar, entender essa dinâmica para que a criança consiga esvaziar na primeira informação que o corpo está dando para você. Por quê? Nesse último estágio aqui do intestino, cabe muito mais bolo fecal do que deveria caber. E aí vai ficando um cólon aqui muito grande. E aí o que acontece? Esse saquinho, representando o intestino, ele vai ficando cada vez maior. Só que o final, gente, né, por onde ele sai, é o mesmo. Então, o intestino vai cabendo cada vez mais, só que vai sair pelo mesmo caminho. Então, a dificuldade de você conseguir evacuar depois dessa educação ruim intestinal é muito maior. E aí entra naquele círculo negativo que eu falei. Vai ser mais difícil, você vai ter que fazer mais força, você começa a ter problemas até de fissura anal e isso vai dificultar a próxima evacuação. E só uma questão de educação que vai te ajudar a primeiro entender o que você está fazendo de errado, aonde que você consegue mudar essa dinâmica sua de enfrentar ou um receio ou um medo de ir num banheiro público, porque a gente não fica o tempo todo dentro de casa, né? Pessoas que estão trabalhando, estão fora de casa, levando criança na escola, tendo a sua vida ali, o seu cotidiano normal não é ficar o tempo todo esperando a hora que o seu intestino quer. Por isso que tem algumas pessoas que têm até um reloginho, né? Então, interno. Toda vez de manhã, depois do café da manhã, sente vontade, é porque ela foi educando, né, o seu intestino dessa forma. Então essas pessoas, elas conseguem ir em casa, mas viajou, fim de semana está na casa de alguém, o seu intestino precisa continuar funcionando. Então, o intestino preso, a constipação, não é apenas a pessoa comer fibra, também, tá? Comer fibra, ingerir água, fazer exercício físico, tem que fazer tudo isso, mas precisa entender que a informação que o seu intestino manda para a sua consciência, que é a hora de você ir ao banheiro, essa é a informação correta, é aquele momento ideal, fisiológico, que o seu corpo precisa esvaziar esse bolo fecal que está dentro de você. Além da ingesta hídrica, além de comer alimentos saudáveis e com fibra, tudo isso junto, tá? Mas essa informação que o corpo está mandando para o seu cérebro, ela deve ser respeitada sempre. A informação é de extrema importância dentro dessa área intestinal. A reeducação intestinal vai ser o primeiro passo para você curar, de repente, de uma constipação crônica que é tão vista entre nós mulheres. A informação é de... Oxente! Peraí. Calma. Não, peraí. Tá ruim.
Por que eu sempre ferro no fim? Eu sou Roberta. Não. Eu sou fisioterapeuta pélvica.